Vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre dois sistemas, tá? Que são parecidos entre si, só vai diferenciar aí a questão que a gente vai ver o masculino e o feminino. Nós vamos falar sobre o sistema reprodutor, tá? Ontem a gente terminou a nossa aula falando sobre o nosso sistema urinário, né? E aí nós vimos aí que o sistema urinário ele tem ligação, né? Mas no caso do sistema reprodutor masculino, eles têm aí uma ligação, né? Porque nós vamos utilizar de regiões, né, de órgãos aí para os dois sistemas. No caso do sistema reprodutor feminino, né, ele é mais exclusivo, tá bom? Então, assim, o sistema reprodutor masculino, ele é mais complexo em questão, assim, de organização, anatomicamente, tá? Mas em questão de fisiologia, de funcionamento, né, o sistema reprodutor feminino é quem vai ganhar aí, tá? Porque no sistema reprodutor feminino, né, a gente tem a questão de ovulação, menstruação, a fecundação que vai ocorrer, né, também, desenvolvimento do feto, o parto, tudo isso acontece dentro do sistema reprodutor feminino. E do masculino, a gente vai começar agora, tá bom? O sistema reprodutor masculino, ele é constituído aí por órgãos externos e internos, né? Nós temos aí sendo os externos testículos, escroto e o pênis, e na cavidade aí interna, na região interna, a gente tem aí epidídimos, canais deferentes, canal ejaculatório, a gente tem a uretra, vesículas seminais, próstata, glândulas, né? Tudo isso faz parte aí da região interna desse sistema. E qual que é a função do sistema, né? O sistema reprodutor masculino vai ter aí a finalidade de produzir os gametas, né? Ou seja, os espermatozoides, para poder fazer a fecundação no sistema reprodutor feminino, né? Para manter aí a reprodução da nossa espécie. Então, iniciando os nossos órgãos, né? Nós temos aí. Oi! Tem alguém querendo tirar uma dúvida ou foi só um áudio ligado? Foi eu, professora, desculpa. Ah, sim. Então vamos lá. Iniciando, a gente tem os testículos, né? Os testículos, todo mundo conhece, é um órgão externo e são gônadas, né, em formato aí de bolsa, de saco, localizada na parte externa da nossa pelve, né? E tem aproximadamente 5 centímetros de comprimento e é lá que vai ser produzidos os espermatozoides, né? E também alguns hormônios, no caso o hormônio testosterona, que é o hormônio que vai dar aí as características masculinas. Nessa questão hormonal aí, homem produz um tipo de hormônio, mulher produz outro tipo. Qual que é o hormônio produzido pelo homem? Testosterona, tá? Que vai dar as características sexuais masculinas. Então, são as únicas glândulas, né, que ficam localizadas aí do lado de fora do nosso corpo. A testosterona, ela também é produzida lá nas glândulas suprarrenais. Lembra que a gente falou ontem? E quando a gente vê as imagens do nosso rim, em cima dele tem uma camadinha que parece, na imagem parece um pedacinho de gordura, né? São as glândulas suprarrenais. A testosterona, ela também é produzida lá, tá? E em mais quantidade lá nos testículos. Cada testículo, deixa eu passar para a imagem para vocês conseguirem ver melhor. Cada testículo, nessa região aqui, ó, ele é composto aí, né, pelos ductos seminíferos, que é um emaranhado de tubos, que a gente consegue enxergar nessa segunda imagem, tá? Esse emaranhado de tubos aqui é o que a gente chama de túbulos seminíferos, tá? E
que tem dentro aí do testículo também? Dentro do testículo a gente vai encontrar a túnica albugínea. O que é isso? Vai ser aí a proteção, vai recobrir esses ductos seminíferos, né? Como se fosse a capinha dos túbulos seminíferos. Então, a gente olhando as imagens, a gente tem aqui, ó, os túbulos seminíferos, que é esses canaizinhos, e para protegê-lo, a gente tem a túnica albugínea, que é para proteger e recobrir esses túbulos seminíferos, tá? Depois, a gente tem o escroto. O que vai ser o escroto? O escroto vai ser a bolsa fibromuscular, a pele que a gente vê que fica pelo lado de fora do nosso corpo. É a pelezinha que vai alojar o testículo em si. Então, o que a gente consegue visualizar, né, no exterior do nosso corpo é o escroto. Dentro é que vem o testículo, em formato de ovinho, tá? Então, o que vai proteger é o escroto e dentro é que é o testículo, tá bom? E qual que é a função do escroto? A função aí vai ser manter a temperatura ideal dentro, né, do testículo aí, para que ocorra a produção do espermatozoide. Então, o escroto fica mais próximo do testículo, fica bem grudadinho para aquecer, né, quando está mais aí, a temperatura está mais baixa, né, está mais frio. E quando tá muito quente, vamos dizer assim, o escroto vai afastar um pouquinho, que é para a temperatura sempre estar adequada para a produção dos espermatozoides, que é até 35 graus Celsius, tá? Então, escroto é a camada que vai proteger o testículo em si. Testículo é dentro e escroto é a camada, né, de pele que a gente consegue visualizar, tá bom? Tá todo mundo entendendo, ouvindo? Ok. Ouve, professora. E aí, nós temos, além disso, o epidídimo, né? O epidídimo aí, no caso, nós temos 2 tubos, que a gente chama de epidídimo, que vão partir aí do testículo. Essa região, cadê essa? Aqui. Essa região que fica acima do testículo, a gente vai chamar de epidídimo, tá? O que o epidídimo faz? O epidídimo, ele vai armazenar, né, o espermatozoide e vai fazer aí o processo de amadurecimento. É como se fosse o desenvolvimento do espermatozoide. Então, ele é produzido dentro dos testículos e vai ficar guardadinho aqui no epidídimo, né, amadurecendo para poder seguir o seu caminho. O epidídimo, a gente pode dividir ele em regiões também. Então, a gente tem a cabeça, né, que fica mais próxima do testículo, o corpo, que é o meio, e a cauda, que é a região mais distal. O que é região distal? A gente aprendeu isso na primeira aula, a gente falou sobre esses termos. Distal é o que fica mais distante, né? Então, o espermatozoide vai ser produzido aqui dentro dos túbulos seminíferos, né? Nessa região de dentro do testículo, e daqui ele vai sair pelos túberos aqui, ó, pelos túbulos, e vai ficar dentro do epidídimo amadurecendo, tá? Então, a gente tem cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo e cauda do epidídimo. Depois, né, do corpo do epidídimo, que vai terminando o cauda do epidídimo, aí a gente vai ter, coloquei nessa imagem que fica maior para a gente poder visualizar. A gente vai ter o ducto deferente, ou a gente pode chamar de canal deferente. O que é isso? Vai ser somente, né, um caninho, vamos dizer assim, que vai fazer, proporcionar o espermatozoide a sair do epidídimo e fazer o seu trajeto para chegar ao meio externo, né? Então, é como se fosse um caminho para o espermatozoide. Então, a gente pode encontrar esses 2 nomes, ducto deferente ou canal deferente. Então, de novo, o espermatozoide vai ser produzido dentro do testículo. Depois de produzido, ele vai ficar armazenado dentro do epidídimo amadurecendo, tá?
Depois que amadureceu, ele vai sair na hora da ejaculação, ele sai do epidídimo e passa aqui, ó, pelo canal deferente ou ducto deferente e vai fazendo seu caminho até o meio externo, tá? Então o canal deferente, né, o ducto deferente, ele faz essa ligação de órgão interno para o meio externo, né? Então aí é um ducto espermatozoico aí bem grande, né, que faz essa passagem do espermatozoide aí até o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório, que a gente vai ver já. Professora, Oi, parou de compartilhar. parou? Parou? Então deixa eu olhar aqui. Eu acho que é porque alguém tentou compartilhar a tela e dá uma travada. Foi, alguém tentou compartilhar. Tentou não, acho que foi sem querer, né? Provavelmente. Pronto. Voltou? Ou não? Voltou. É porque às vezes a gente clica aí em tentar compartilhar e cancela o compartilhamento de quem está apresentando. Então vamos continuar. A gente falou de testículo, onde é produzido o espermatozoide, aonde ele vai ficar guardadinho, amadurecendo, por onde ele vai passar para chegar ao meio externo, certo? No meio do caminho, a gente vai encontrar a vesícula seminal. A vesícula seminal tá bem aqui, ó, nessa imagem, puxa, nessa segunda dá para ver melhor. No meio do caminho, né, saiu aqui do testículo, ficou no epidídimo, vai subindo pelo canal deferente, né, o ducto deferente, vem e aí ele vai encontrar a vesícula seminal. A vesícula seminal, nós temos aí duas bolsas membranosas que vão ficar abaixo da nossa bexiga. Nessa imagem a gente consegue visualizar melhor. E fica acima da próstata, que é essa parte amarelinha na imagem, tá? O que a vesícula seminal vai fazer? Vai secretar um líquido que é 60% do volume total, né, do sêmen. Então, na verdade, todos os tipos de secreções que são produzidas aqui nesse processo, né, vai ser produzida com qual intenção? De fazer o melhorar, facilitar o trajeto que o espermatozoide precisa fazer. Lembra que eu falei ontem que a uretra masculina passa tanto a urina quanto o espermatozoide? E aí, lembrando das nossas aulas lá de química e tudo mais, a gente sabe que as substâncias elas podem ser básicas, né? Ou elas podem ter um certo nível de acidez. No caso da urina, quando ela passa pela uretra, a uretra fica ácida, né? E a acidez da uretra, ela pode aí, né, prejudicar a passagem dos espermatozoides e, né, matar uma grande quantidade de espermatozoide. Então, o nosso corpo é muito inteligente, né? O ser humano é muito inteligente. A vesícula seminal, junto com a próstata e outras partes aí que vão estar fazendo esses líquidozinhos para se juntarem ao espermatozoide, é justamente para poder fazer uma camada de proteção no canal da uretra para que o espermatozoide sobreviva até, né, fazer aí a sua caminhada pela vagina e fecundar lá no nosso sistema reprodutor feminino que a gente vai ver já já. Tá? Então, a vesícula seminal vai fazer aí o trabalho de 60% do volume total do sêmen, né? Um líquido aí viscoso para facilitar a passagem dos espermatozoides, né? Por conta da acidez que fica dentro da uretra, tá? E aí a gente tem também o ducto ejaculatório. O que é o ducto ejaculatório? Esse daí também, né, um tubo bem fininho, que é formado pela junção do ducto deferente mais o ducto da vesícula seminal e vai, né, desembocar na parte prostática da uretra. O que é a parte prostática? É a região em que vai passar a próstata e a uretra, né? Aqui a gente vai passar a uretra e a próstata fica aqui, tá bom? Então, o ducto ejaculatório tem a função aí de levar o sêmen da vesícula seminal
até a uretra. Então, esse canalzinho que tá menorzinho aqui vai levar esse líquido, né, do sêmen esse líquido que vai participar do sêmen que está na vesícula seminal até a uretra, que é o caminho principal, né, a nossa via principal. E a gente tem a próstata, que está no meio desse caminho aqui, né? A próstata tem o formato aí de uma castanha, fica aí abaixo da nossa bexiga, da nossa não, né? Da bexiga masculina. E aí a gente também vai ter aí a formação de líquido, né? Para ser acrescentado ao líquido seminal, tá? Justamente nessa região. Através dos ductos prostáticos, que é menorzinho, não dá para ver, mas são túbulozinhos que vão se ligar na uretra, na região da próstata, tá? Esse líquido vai passar para se juntar a tudo que já tá vindo desde lá do epidídimo, tá bom? Para poder, de novo, facilitar, né, a ejaculação, para ajudar na passagem dos espermatozoides, né? E vai dar aquela consistência de aspecto leitoso, que é o grande responsável pelo odor característico do sêmen. Então, a característica do odor e da consistência, né, do sêmen é responsabilidade da próstata, tá bom? Então, de novo, os espermatozoides são produzidos aqui dentro do testículo e ficam maturando, né, amadurecendo dentro do epidídimo, nessa regiãozinha que fica coladinha em cima do testículo. Depois de maturado, o espermatozoide vai seguir o seu caminho, passando pelo canal deferente, né, indo, chega um determinado momento que ele vai encontrar os ductos, né, o ducto ejaculatório, que é o que vai trazer o líquido que foi produzido na vesícula seminal, responsável por 60%, né, do volume total do sêmen, e vamos se juntar lá com os espermatozoides, que é para ajudar eles na caminhada até o meio externo. Desce mais um pouquinho, a gente tem a próstata, que através, né, dos ductos prostáticos, que são outras mangueirinhas, vamos dizer assim, manda líquido também, que é para ajudar os espermatozoides, dar característica ao sêmen. Juntou, aí agora a gente vai para nossa via principal, né, fazer o trajeto aí, a grande corrida, iniciar a grande corrida. A próstata é o último estágio, vamos dizer assim, antes, né, da uretra. A uretra vai ser aquela região, de novo que eu falei, questão de prova. Qual é a parte aí, né, do sistema reprodutor masculino que também faz parte do nosso sistema urinário? A gente vai falar, que é a uretra. Passagem de urina e passagem do espermatozoide, né? Inicia aí na bexiga, atravessa a próstata, e aí o tamanho da uretra vai se diferenciar aí do masculino para o feminino. A uretra masculina, ela é bem maior, né? Tem aproximadamente aí 17 a 18 centímetros e faz a passagem tanto da urina quanto do sêmen. E a gente pode fazer uma divisão da uretra masculina em 3 partes. A gente tem a parte prostática, que é a região onde vai passar aí, né, atravessa a próstata, bem aqui. Vocês estão conseguindo ver a setinha? Vocês estão conseguindo ver? Ah, sim. Sim. Eu tô apontando regiões. Sim. Então, aqui, ó, região prostática da nossa uretra. A gente tem aí a parte membranosa, né? E a gente tem a parte esponjosa. Eu acho que eu tenho uma imagem melhor aqui. Tem. Ó, essa imagem tá bem mais nítida, a gente consegue ver melhor. Região da uretra prostática, a parte membranosa e a gente tem a uretra esponjosa. O que é que acontece? O pênis masculino, ele é cheio de, vamos dizer, tubinhos. Quando acontece a ereção, é que essa parte, né, que tem esses tubinhos, são preenchidos com sangue e ocorre a ereção do pênis, tá? Também temos
nesse trajeto que vai fazer aí, né, o sêmen, a gente ainda vai encontrar a glândula bulbo-uretral. O que a glândula faz? Fica bem próxima da uretra, né, uma glândula aí, que também vai fazer aí, né, o trabalho de uma secreção que vai auxiliar a condução do espermatozoide, auxiliar aí na limpeza da uretra. Então, a glândula bulbo-uretral, ela vai começar a trabalhar desde a excitação sexual. Então, quando ocorre a excitação sexual, a glândula bulbo-uretral já está trabalhando, jogando, né, esse líquido no canal da uretra, tá? Para proteger os espermatozoides quando eles, né, fizerem todo aquele trajeto que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a glândula bulbo-uretral, ela começa antes, já preparando o caminho, enquanto os espermatozoides, né, estão vindo e pegando o líquido de todas aquelas partes que a gente viu parte por parte para se proteger. Então, é uma proteção em cima da outra para eles poderem sobreviver esse caminho aí, que é um caminho ácido para eles, tá bom? E a gente também tem o pênis, né, o corpo do pênis em si. O pênis vai ser aí o órgão masculino da cópula, né? Ele também é dividido em raiz, que é a região mais próxima aqui da próstata, da bexiga, é mais interno, né? A gente tem aí o corpo, que constitui a extremidade, né, do pênis masculino, e no final a gente vai ter a glande, né? No corpo é onde tem essa região esponjosa que eu acabei de falar para vocês. Na imagem a gente consegue visualizar melhor. Nessa primeira, o pênis está flácido. Então, os túbulozinhos, né, estão todos aí com a abertura normal. A uretra aqui embaixo, ó, está normal. Quando ocorre, né, a excitação, todas essas partes aqui esponjosas é como se fosse uma esponja mesmo e você enche ela de água, então ela fica mais durinha. O mesmo vai ocorrer com o pênis. Ele vai ficar ereto e quando ele fica ereto, ele vai comprimir a uretra, né? Então, ocorre que quando o pênis está ereto, até para urinar fica complicado por conta da compressão, né, da uretra aqui. Todos os tubinhos, a parte esponjosa está preenchida com sangue, né? Então comprime a uretra, é como se você pegasse uma mangueira que fosse sair água e você aperta. Então, para sair fica, né, mais difícil, tá? Além disso, né, a gente tem aí a questão das glândulas, né, dessas glândulas de Thiessen, tá? O que é isso? Na glande do pênis, né, na cabeça do pênis, a gente tem essas glândulas aí que elas vão produzir, né, uma secreção. Essa secreção a gente chama de esmegma, tá? O que acontece? Nessa região da glande do pênis, existe também uma prega de pele, que é conhecida como prepúcio. Lá nessa mesma região, aqui, ó, onde tá nessa segunda imagem, é onde a gente tem essas. A gente não, de novo, né? Os homens têm essas glândulas de Thiessen. E elas vão produzir essa secreção chamada esmegma. E no caso de homens que têm aí fimose, o que é fimose? Quando essa preguinha aqui, o prepúcio, né, ele é muito fechado, então não permite que abaixe essa região de pele do corpo do pênis e a glande fique exposta. Então, quando o homem tem a fimose, a glande não fica exposta. Então, essas glândulas de Thiessen vão continuar, né, secretando aí o esmegma, só que não, essa secreção aí não consegue sair, né, ou não consegue sair da glande do pênis, não consegue ser limpa, né? O homem, quando vai fazer a sua higienização, não consegue retirar, né, essa secreção aí. E o que vai acontecer? Vai dar irritação e inflamação no local, né?
pelo o acúmulo do esmegma provocado aí, né, feito pelas glândulas de Thiessen, tá? E a função do pênis, com o auxílio aí dos corpos cavernosos, esponjosos da primeira imagem, vai ser aí lançar o esperma no interior do sistema genital feminino. Então, a gente entendeu que o espermatozoide vai ser produzido aonde? Dentro dos testículos, vai ficar maturando dentro do epidídimo, vai fazer o seu canal pelo ducto deferente, né, o canal deferente, e nesse trajeto, para poder chegar ao meio externo, vai pegando aí essas secreções produzidas pela vesícula seminal, produzida pela próstata, e enquanto ele está fazendo seu trajeto, as glândulas bulburetrais já estão preparando o canal da uretra, né, para proteção dos espermatozoides, até a gente chegar no sistema reprodutor feminino, né, que tem uma anatomia mais simples, porém a fisiologia é mais complexa. Por quê? Nós vamos ter a questão de ovulação, fecundação, gestação e parto dentro do nosso sistema. O homem vai só produzir, né, o espermatozoide e mandar para o sistema reprodutor feminino. O resto é tudo com a mulher, tá? Então, a gente tem aí, né, estruturas também externas e internas. Nessa primeira imagem, a gente está na estrutura interna, mas eu coloquei externa também, tá? Vamos começar aqui pelo interior. Nas estruturas aí internas, a gente tem os ovários. Antigamente, a gente falava as trompas, né? Que é essa região aqui, ó. Agora, a gente se refere, né, às tubas uterinas, tá? Então, a gente tem aí as tubas uterinas, tudo isso sendo interno, tá? O útero, a vagina. Então, aí tá um ponto que tem gente que chama a região, né, a genitália feminina de vagina, mas não, vagina é um órgão interno. O que é externo? Na região externa, aquilo que a gente consegue visualizar na genitália, a gente tem o monte pubiano, os lábios maiores, menores, o clitóris, e a gente tem algumas glândulas também, né? E tudo que a gente consegue visualizar na genitália feminino é a vulva, tá? Vagina é dentro, é interno, é o canal em que o espermatozoide vai passar aí, né? Saindo lá do sistema reprodutor masculino, do pênis, e vai fazer o trajeto pela vagina. O que a gente vê, né, na genitália feminina é a vulva, tá? Então, nós temos primeiro aí as tubas uterinas, que a gente chamava de trompa, né? São 2 tubos, porque a gente tem um de cada lado, tá? Que vão se conectar aos ovários, né? Então, a gente tem um ovário do lado direito e um ovário do lado esquerdo. A tuba uterina é um pequeno canal, né, que vai se ligar com o ovário. Então, nós temos as fímbrias, que é o finalzinho da tuba uterina. Na verdade, ela não fica colada com o ovário. O que acontece? É como se fosse algo que ficasse sobrevoando, vamos dizer assim, não é ligado. Então, quando o ovário produz o óvulo, ele vai soltar e as fímbrias, que é o final da nossa tuba uterina, vai captar esse óvulo e vai levar até o nosso útero, tá? Então, nós temos 2 tubas uterinas que a gente, né, pode dividir também. A gente divide em porções, né, em regiões. Primeiro, a gente tem o istmo, aqui, ó, na primeira imagem, que é mais próximo ao útero. A gente tem a ampola, que é no meio, vamos dizer assim, né, no meio das trompas, né, da tuba uterina. E a gente tem o infundíbulo. O que é o infundíbulo?
fica aí mais próxima dos nossos ovários, tá? E é no finalzinho que a gente vai encontrar as fímbrias, tá bom? Que são as franjinhas da nossa tuba uterina. Todo mundo entendeu? Sim. Ok, o que vai acontecer? O ovário vai fazer, né, a produção dos óvulos, as fímbrias vão captar o óvulo e a tuba uterina vai atuar aí no transporte desses óvulos até a cavidade do nosso útero, né? E onde que ocorre a fecundação? A fecundação vai ocorrer aqui dentro da nossa tuba uterina. Então, houve a ejaculação, o homem conseguiu colocar aqui o espermatozoide e o espermatozoide sobreviveu. Então, ele vai passar pelo útero, ele passou pelo útero e ele vai desesperadamente tentar encontrar o óvulo para poder fecundar, como nessa segunda imagem. Então, ele veio, passou pela tuba uterina e achou bem aqui, ó, nessa imagem que tá ampliado aqui. Achou o óvulo, aí eles tentam a todo custo entrar para poder fecundar esse óvulo. Então a fecundação ocorre aqui na tuba uterina. Entrou o espermatozoide, o que vai acontecer? O óvulo, ele vai continuar o seu trajeto para poder chegar até o útero e fazer a anidação, grudar na parede do nosso útero. E eu acho que vocês já ouviram falar na gravidez tubária, né? O que acontece? Foi o óvulo, né, que foi fecundado, mas ele não conseguiu terminar o seu trajeto para colar e o feto se desenvolver dentro do útero. Então, o feto vai começar o embrião, né? Primeiro é embrião, depois vira o feto, tudo isso o embrião vai se desenvolver aqui na tuba uterina. E isso não pode. Tem que ocorrer, né? Esse desenvolvimento tem que ocorrer dentro do útero, tá? Então, onde ocorre a fecundação? Pergunta de prova. Fecundação vai ocorrer dentro da tuba uterina, né? Mais especificamente na região da ampola. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Aí a gente vem falando do nosso útero. Deixa eu deixar na imagem aqui. O que o útero, né? Qual é a função do útero? Como que a gente pode falar dele aí? O útero, a gente tem e a gente fala que é em formato de pera invertida. Por quê? Aqui embaixo, como se fosse o finalzinho da pera, e aqui em cima, onde vai ficar o cabinho. É como se no formato de uma pera, né? Então, lá no útero, né? É onde vai se desenvolver o embrião para virar feto, tá? Nós também dividimos o útero aí em porções. Então, a gente tem o endométrio, o miométrio e o perimétrio. Lembra que eu falei para vocês que na grande maioria dos nossos órgãos a gente vai ter aí essas camadas para fazer a proteção? No coração a gente teve, no pulmão a gente teve, agora a gente tá vendo no útero, tá? Então, a primeira camada aí é formada pelo perimétrio. Na imagem, a gente pode dizer também aqui, nessa parte que está dizendo serosa, é o perimétrio, tá? É a mais externa, a camada serosa, vai fazer a proteção do nosso útero. Aí a gente vai entrando vai para o interior do útero, vai aprofundando. A gente tem o quê? O miométrio, é a camada muscular, é responsável pelo crescimento uterino durante a nossa gestação, tá? E é o miométrio também que vai ser responsável pela contração durante o parto. E por último, a gente tem o endométrio, que é a região mais interna, né? A camada mais interna. É uma mucosa aí vascularizada que é lá no endométrio que vai receber aquele óvulo que foi fecundado lá nas nossas nas tubas uterinas, né? Nas nossas trompas. Então, o óvulo foi fecundado, vem, e na região do endométrio é que vai grudar na parede dele
e o do embrião vai começar a se desenvolver, tá? Só que a gente também pode dividir ele em regiões. A gente estava dividindo em camadas e agora a gente também pode dividir o útero em partes, né? Em regiões aí. Então a gente tem a porção superior, que é o fundo, né, do útero. Mas aqui, ó, todo mundo vendo a seta? Sim. Fundo do útero, a porção superior. A gente tem o corpo do útero, né, como o meio, vamos dizer assim, né, a porção medial, que vai se comunicar aí com as tubas uterinas, né, o meio dele é que se comunica. Essa região daqui é o fundo do útero. E nós temos o colo do útero, essa regiãozinha aqui, ó, é a porção inferior que vai se afunilando, né? O corpo do útero vai se afunilando e vai fazer aí a ligação, né, com a vagina, tá? Que é o canal vaginal, tá? Então, aqui depois do colo do útero, a gente já tem a vagina, que é interno, tá? Deixa eu ver se tem mais imagens aqui. Tem. Então, aqui, ó, a gente tem o fundo do útero, o finalzinho dele, o corpo do útero, e mais aqui embaixo a gente tem o colo do útero. O colo aqui é onde as mulheres, quando vão fazer os seus exames preventivos, fazem uma coleta da mucosa aqui do colo do útero. Vocês vão aprender lá em clínica médica, vão ver algumas coisas. Vai ser coletado aqui do colo do útero, que já faz a ligação com a vagina, que é esse canal aqui, tudo interno, tá? E o que é a vagina? É o órgão de cópula feminina. Lembra? O pênis masculino é o órgão de cópula masculino. E o órgão de cópula feminina vai ser a vagina, né? Que é músculo. Dentro aí da vagina, né, a gente vai ter aqui uma glândula. Essa glândula aqui, ela já está mais próxima, na verdade, da vulva, que é a região externa. A gente vai já falar sobre ela aqui. Eu acho que eu coloquei falando só sobre ela. Tem, que é a glândula de Bartholin, tá bom? Já já a gente vai falar sobre ela. E aí a gente vem falando sobre os órgãos externos. A vagina é interna, então nunca mais falando sobre a genitália masculina, se referindo como vagina. Vagina é o canal interno. O que é o que a gente consegue visualizar? É a vulva, tá? E o que a gente tem na região externa, né, do sistema genital aí feminino? Monte de Vênus, né? O Monte de Vênus ou Monte Pubiano é a região que fica acima, né, da vulva em si, é aquela região onde vai crescer os pelinhos para proteção. Então, essa região a gente chama de Monte Pubiano ou Monte de Vênus, tá? O que mais que tem nessa região aqui dos órgãos externos? A gente tem os lábios maiores, que são duas pregas cutâneas, que vão também fazer essa questão de proteger, né, a entrada da vagina, e os lábios menores, né, que são pregas aí menores do que as anteriores, e entre elas há o vestíbulo da vagina, aonde a gente vai ter aí o ósseo externo da uretra, a saidinha, o finalzinho da uretra, tá? Então, a gente tem aqui Monte Pubiano, os grandes lábios ou lábios maiores, os pequenos lábios ou lábios menores, a entrada da vagina, que é um orifício um pouquinho maior. Acima, a gente tem o meato uretral, né? O que é? É o canalzinho da uretra, que é por onde vai sair somente urina. Vagina é o canal interno e a urina é outro lugar, tá? Então não confundam. Urina, uretra feminina, só vai sair urina. Na vagina, né, esse canal aí é por onde vai sair a menstruação e por onde vai passar o espermatozoide e depois, né, de toda a gestação, o bebê também vai passar, tá? Então nós temos aí dois orifícios, tá bom? Todo mundo conseguiu compreender isso? 100%.
Beleza, então vamos lá. Depois a gente tem... Oi? Nada não, mulher, continua, Ah, tá tá. dizendo que sim, que tá. Ah, sim, é porque falhou, mano. Então vamos lá. O que a gente tem também na vulva? A gente tem o clitóris. O que é o clitóris? Essa região acima do meato uretral. E a gente pode comparar o clitóris como um pênis atrofiado. Por quê? Aqui, o que a gente vê na região externa é somente uma glande, vamos dizer assim, como se fosse o pênis masculino. Só que o canal dentro é grandinho, né? Como se fosse um pequeno pênis mesmo. E é aqui a sensibilidade da mulher. No homem, né? A sensibilidade é na glande, tá? Na pontinha do pênis. Na mulher é no clitóris. É como se fosse um pênis atrofiado, tá? Então, nós temos aqui, primeiro, a gente vê o clitóris, abaixo o meato uretral, onde vai terminar a uretra e vai sair a urina, e abaixo a gente tem a entrada da vagina, tá? Além disso, a gente tem aí as glândulas, né, que a gente chama de glândulas vestibulares, ou a gente conhece também como glândula de Bartholin, tá? Ficam bem próximas aí ao vestíbulo da vagina, ao finalzinho, né, da vagina. E ela, o que vai fazer aí? Eles têm um tamanhozinho de ervilha, como vocês estão vendo na imagem, e vão fazer aí a lubrificação do canal vaginal. Então, tem mulheres que sofrem aí, né, com o inchaço da glândula de Bartholin, tem problemas na glândula de Bartholin, porque, né, vai ocorrer aí como se, vamos dizer que seja um entupimento aqui do canal da glândula e ela vai ficar inchadinha e incomoda, esquenta, fica bem ruim para a mulher, porque a glândula é como se estivesse, falando em palavras mais fáceis, né, como se estivesse entupidinho aqui, tá? E o canal vaginal, a mulher, ela precisa estar a todo momento aqui úmido, né? O nosso órgão genital aí, ele é meio exposto, então a todo momento o canal vaginal ele precisa estar lubrificado, né? E aí lubrifica mais ainda durante o ato sexual, tá bom? E por último, a gente tem, né, a questão da fisiologia do ciclo menstrual. O que é essa questão aí? O ciclo menstrual é que a mulher ela vai fazer esse processo de ovulação, né? Então, todo mês a mulher vai fazer esse processo aí, desde a menarca, o que é a menarca? A primeira menstruação da mulher, até a menopausa. Isso não tem data, né? Assim, idade correta para todo mundo. É uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa. Então, a primeira menstruação é colocada aí em torno de 11 a 13 anos, pode ser um pouquinho antes, né? Por conta dessa questão de hormônio em tudo quanto é alimento hoje em dia, a menstruação tá sendo mais precoce, né? Mas geralmente é entre 10, 11 anos até os 13 anos ocorre a menarca, primeira menstruação. E a menopausa, que é a última menstruação. Então, a partir da menarca, né, da primeira menstruação, a cada 28 dias, geralmente, né, ocorre aí a questão da ovulação pela ação dos hormônios femininos. Quais são os hormônios femininos? Estrogênio e progesterona, tá? Que a gente chama isso aí de ovulação. Essa ovulação dura aproximadamente 14 dias, tá? Que é o período que o óvulo produzido, né, pelo ovário demora para percorrer toda a tuba uterina. É nesse período que a mulher fica, que chama fértil, né? Porque ela ovulou e o óvulo, né, vai fazendo o caminho aonde o espermatozoide vai encontrar com ele para poder fecundar, tá? Então, durante a ovulação, né, ocorre aí várias alterações no corpo para facilitar a fecundação,
né? Como, por exemplo, o espessamento do endométrio. O que é o endométrio? Aquela camada mais interna aqui do útero, né? Ele fica uma caminha mais confortável para o óvulo fecundado, né? Poder fixar na camada do endométrio, tá? Então, tudo fica mais fácil nesse processo de ovulação, que são esses 14 dias aí depois da última menstruação, tá? E aí, o que acontece? De novo, o espermatozoide vem pelo canal vaginal depois da ejaculação, passa pelo útero, ovário, né? Ovulou, soltou um óvulo. O óvulo vai ser captado pelas fímbrias e vai fazer o percurso pela tuba uterina. O espermatozoide veio, encontrou o óvulo, fez a fecundação no óvulo. Aí o óvulo fecundado continua o seu caminho e vem aqui e cola na parede do útero, lá no endométrio. Professora, mas aí como que ocorre essa questão do anticoncepcional? Como é que acontece? O anticoncepcional, ele vai inibir a ovulação. É hormônio, né, que também é produzido pelo ovário. E aí é como se fosse vai jogar hormônio no seu organismo e lá dentro no seu sistema nervoso, endócrino e tudo mais, vai pensar, opa, já tem hormônio suficiente, o ovário já está produzindo hormônio suficiente, não precisa a gente produzir mais. Então, não produzindo, não vai ovular, não vai produzir óvulos. E aí, depois que você termina de tomar, né, o seu anticoncepcional, a cartelinha de anticoncepcional, parou nessa questão de estar enganando o organismo, dizendo que você mesmo tá gerando aí esses hormônios, aí vai ocorrer a descamação do endométrio. O útero se preparou todinho para receber esse óvulo aí fecundado, mas não houve a fecundação, porque não houve, né, ovulação. Aí o endométrio vai e descama, que é a nossa menstruação. Ele vai descamar, vai se desfazer todinho, que é o nosso período de menstruação, e vai renovar essa camada aí do endométrio para que mais um mês tente ocorrer aí a ovulação, o espermatozoide fecunde e ocorra aí a geração de uma nova vida. Todo mundo entendeu? Ou dormiram? Sim. Ah, professora, estamos acordados. Então é isso, gente. Esses são os dois sistemas masculino e feminino, né? Tem aí essa função de continuar o ciclo aí, a reprodução humana. Sendo que no sistema reprodutor feminino, a gente tem um processo mais, né, complicado aí para se entender. Ovulação, espermatozoide fecundando o óvulo, o caminho até o útero, gruda lá na parede do endométrio, né, no endométrio do útero, e aí vai se desenvolvendo o feto, que é um outro processo mais aprofundado, até o parto, e tudo isso ocorre através da vagina, esse canal interno. Então, nunca mais, tá? O que a gente consegue visualizar na genitália feminina é vulva, vagina é interno, é o canal onde o espermatozoide vai passar até chegar aqui pela passagenzinha assim do colo uterino, passa pelo útero e caminha, né, pela tuba uterina até encontrar o óvulo para fecundar. Tudo bem? Professora, Oi. deixa eu lhe perguntar. E até quando, nesse caso, a mulher, ela faz, no caso, ela tem a ovulação, né? Até quando, sim? É até a menopausa, né? Esse período aí que os médicos dizem que a mulher tem prazo de validade, ou seja, ela só vai até uma certa idade e isso vai variar de mulher para mulher. Então, a partir dos 45 anos, aí ela começa a parar de ovular. Só que para tu parar de ovular, tu precisa, né, a questão do teu anticoncepcional, parar de estar tomando hormônio, né, para tu estar enganando, entre aspas, o teu organismo. E aí as mulheres também procuram outros tipos de método, né, contraceptivo para poderem entrar na menopausa.
E a gente tem o DIU, né? Tem outros métodos aí que não utilizam hormônio, tá? Então, para de ovular quando chega na menopausa. O corpo é uma questão assim mágica. O corpo já vai parando. Então, quando vai chegando aí 45 anos, né, 48 até os 50, aí o ovário vai parando de fazer a ovulação e a mulher para de ovular, então, consequentemente, ela para de menstruar. Aí, então, quando ela, tipo assim, se ela parou de menstruar, ela já não, ela não engravida mais, não é Não, isso? porque ela não Como ovular. produz o óvulo para que o espermatozoide fecunde, tá Tá bom? bom. Obrigada. Tomara que ela chegue logo. Só que assim, tem as suas. O lado ruim, né? Quando chega a menopausa, por conta de oscilação de hormônio dentro do corpo, a mulher sente calor, a mulher sente frio, e é um mix de sintomas aí que a mulher sente até acostumar aí, né? O corpo se acostumar e regular essa questão hormonal. Então a mulher vai chegando nessa idade, procura um médico, né, o ginecologista, para que você vá fazendo reposição hormonal. Você está produzindo um hormônio a mais do que o outro, então ele vai te orientar, passar aí para fazer essa regulação hormonal, e aí você vai ter que lidar com o seu corpo se adaptando a uma nova fase da sua vida, tá bom? Professora, então, aquela história que tem mulheres que falam que engravidou na menopausa, isso não existe, então, né? É porque esse período, esse processo da menopausa é uma questão que demora. Por exemplo, não é chegou 45 anos, menstruei, a última vez eu não menstruo mais. Não é assim. A menstruação ela vai ficando escassa. Tu vai menstruar um mês, aí tu passa 2, 3 sem menstruar, aí menstrua de novo. Aí vai ficando mais distante a menstruação. Vai menstruar 3 vezes no ano, 2 vezes, até parar completamente, entendeu? Porque o ovário ele não vai parar de ovular de uma hora para outra. Ele vai diminuindo a questão aí de ovulação dele. Então vai demorar mais para ovular. Então, Ovulou, não fecundou, então, nesse menstrua. caso, então, nesse caso, a mulher, tipo, a mulher menstruou, aí ela passou um ano sem menstruar, e depois, se ela menstruar de novo, ela, nesse intervalo, ela pode engravidar? É Engravida. engravida porque ela ovulou. A Ah, minha mãe engravidou com 53 Ei, anos. Ou Ei, professora, e depois que passa esse processo de menopausa, né? O ovário parou de produzir o óvulo. O que acontece com o ovário? ele continua lá, só que ele não produz os óvulozinhos. ele não presta mais para nada. Entendi. Ele não vai, ele Obrigado. não, de nada. Ele não vai, tipo assim, o ovário ele vai produzir o estrogênio e a progesterona que vão dar as características femininas, né? A silhueta, os seios e tudo mais. Só que nessa fase da vida, tudo já foi formado, então ele vai só ficar lá. Professora, é verdade que se a mulher ela tiver, por exemplo, ela tá ali menstruada, ela tá em momento de menstruação, ela não engravida enquanto ela estiver menstruada porque o útero não está preparado para receber o óvulo? Depende, se for no final da menstruação, né? O útero ele já tá se preparando novamente para poder receber um óvulo aí, né, fecundado. E é uma questão assim, que o corpo tem seus mistérios, né? Então, a ovulação ela não ocorre somente um dia no mês, né? Ela ocorre devagarinho. Então, assim, é mais difícil, é bem mais difícil. Eu vou encerrar a gravação da aula de hoje, tá? E aí a gente continua conversando caso vocês tenham dúvidas, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Amanhã a gente vai falar sobre. Amanhã é a nossa última aula de conteúdo teórico, tá? A gente vai falar sobre sistema nervoso, sistema endócrino. E aí amanhã pela manhã eu envio para vocês a aula de hoje gravada. E a gente se prepara para a última aula teórica. Daí vocês vão fazer aí os últimos grupos, né? Vão fazendo aí a avaliação prática. E vou avisar vocês que a gente vai ter mais uma atividade. Depois que todos os grupos forem, a gente vai ter mais uma atividade. E aí já vem a prova teórica. Tudo bem?